Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, neste vídeo damos início ao estudo do capítulo 6 desta terceira parte, Leis Morais, denominado Lei de Destruição. Damos início ao estudo da Lei de Destruição, do capítulo 6, com o tema Destruição Necessária e Destruição Abusiva. Allan Kardec apresenta 9 perguntas aos espíritos e, neste vídeo, vamos examinar 4 destas perguntas e mais uma subpergunta. Questão 728. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. É curioso esse destaque dos espíritos. Ele fala: o que chamais destruição não passa de uma transformação. E este fenômeno tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Lei do progresso. Tudo progride na natureza. Então é necessário que ocorra esta transformação. Aqui nós denominamos de destruição. É necessária esta transformação para que haja uma renovação e melhoria dos seres vivos. Questão 728A. É uma subpergunta à questão 728. O instinto de destruição teria dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Então ele já denomina que há um instinto na criatura viva, o instinto de destruição. Parece que é da natureza do ser destruir. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre destruição. Esse invólucro, o invólucro exterior, este invólucro simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Ele repetindo, com outras palavras, o que foi dito na resposta acima. A transformação, a destruição, não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Aqui ele disse, esse invólucro seria, por exemplo, o corpo físico, né? É simples acessório e não passa
e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Então, o princípio inteligente, aqui nós podemos também chamar do espírito. Nós somos este espírito, o ser eterno, permanente, que não morre nunca e evolui segundo as aprendizagens obtidas nas encarnações. Então, cada encarnação tem um nascer, um viver e um morrer. Quem que nasce e morre é o corpo físico. Ele se renova e depois esse é destruído. Ele se transforma. Então, aí está um resumo do que consiste o processo de encarnação, desencarnação, progressão constante do espírito. A parte material é acessória, como diz ali acima. Prosseguindo, questão 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Então, se é necessária a destruição, por que a conservação? Simplificando. Resposta: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então veja que todo o processo da reencarnação, da existência na vida material, do processo denominado morte, ele tem por fim o processo de evolução do espírito que nunca morre. Nós passamos por desenvolvimento, aprendizagem, aquisição de experiências durante a vida corpórea. Este conhecimento, quando o corpo morre, todo este conhecimento arquivado na memória cerebral é transferida para o corpo espiritual, que também é matéria, mas ele guarda os arquivos daquela existência e das anteriores. Guarda no que nós chamamos de superconsciente. Ali é a manifestação das aquisições ocorridas durante as diversas encarnações. Cada encarnação tem uma cota de aprendizagem que é recolhida com a morte do corpo para o corpo espiritual. Isto, então, é adicionado às experiências de todas as vidas passadas. E isto proporciona, na essência destas aprendizagens, a essência delas é acolhida e absorvida pelo Espírito, o Ser Eterno. Prosseguindo, questão 730. Se a regeneração, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que temer, por que lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão?
seja, se a vida espiritual, vida após a morte do corpo, é melhor do que a vida no corpo, por que então este medo da morte que nos acomete quando estamos encarnados? Olha a resposta. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Há uma questão aqui, eu quero fazer um comentário. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Então veja que o progresso da criatura é proveniente desta força divina que nos induz sempre ao progresso. Nós nascemos com esta impulsão de viver e de progredir. Isto é da natureza de todos os seres vivos, especialmente os seres humanos que nós estamos falando aqui. Então, este sentimento íntimo que se pode progredir mais faz com que evite a morte, fortalecendo o instinto de conservação. Questão 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? Invertendo a pergunta, né? Por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Nós estamos sob estas forças. Às vezes pendemos para um lado, às vezes pendemos para o outro. Quando há sistemas de depressão, tendemos à procura inconsciente da morte, para fugir de determinadas questões psicológicas, não é? Ou às vezes pendemos para o outro lado, em que nos apegamos à vida de tal maneira que ocorrem fenômenos interessantes por ocasião da morte. A pessoa não quer largar o corpo. E este esforço de permanecer, mesmo o corpo tendo perecido, tendo falecido, morrido o corpo, a pessoa no plano espiritual fica agarrada à vida. Então pende para o instinto de conservação, às vezes para destruição. Muito bem, há este equilíbrio, estas duas forças, conforme as circunstâncias, que nos levam a aprender, a progredir. São lições muito interessantes. E eu quero repetir novamente uma frase que está na questão 728A. É uma essência muito interessante. Olha só, este invólucro, o invólucro exterior, o corpo físico, esse invólucro é simples acessório e não parte essencial do ser pensante. A parte essencial
é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Aqui há uma curiosidade que eu quero destacar também. Na questão 728, ele diz ali: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. E aqui ele diz assim: o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Enfim, é preciso que tudo se destrua. O princípio espiritual, então, não está incluído nesse tudo. Isso me chamou a atenção e me lembra um estudo que foi apresentado certa ocasião por um estudioso espírita, em que a questão de até onde, na nossa evolução eterna, o espírito se associa à matéria. E quando desencarnamos, há o espírito, o princípio inteligente, e há os diversos corpos que constituem o corpo espiritual. Também é matéria. Com o passar da evolução, nos milênios, os corpos espirituais vão se tornando cada vez mais etéreos, menos materializados, digamos assim. Mas sempre é matéria. Dizem os espíritos, como foi destacado nesse estudo que houve, que não se sabe nem nos círculos espirituais mais elevados da Terra até onde existe associação da matéria e do espírito. Há uma presença material em todos os graus evolutivos, ainda que seja a mais etérea possível. É uma questão curiosa para se pensar. Muito bem, então voltamos à questão. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Até onde vai a evolução? Enquanto há evolução, é necessária matéria? Parece que sim. Até onde vai a evolução? Até Deus? Nós chegamos a nos equiparar a Deus? Não. A evolução é eterna. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Ali embaixo, a parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir, e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Uma curiosidade para se a gente pensar. No próximo vídeo, prosseguiremos nesse estudo de destruição necessária e destruição abusiva, com outras questões. Então, voltaremos a este mesmo tema no próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Até lá, então.